A paz do Senhor, povo de Deus, por aqui Tony Pinho, canal Bíblia para o Cotidiano. Estou aqui para dar continuidade às nossas aulas da Escola Bíblica Dominical da editora Betel Dominical, quarto trimestre de 2022. Já chegamos na lição de número 3, que hoje iremos falar a ação do Espírito Santo antes do Pentecoste. Ou a gente pode chamar essa lição a ação do Espírito Santo no Antigo Testamento. Podemos fazer esses dois paralelos? Por que você está falando isso, professor? Logo em introdução, porque na sala do Conecta Mais Jovem do terceiro trimestre, nós tivemos uma série de estudos sobre o Espírito Santo, e é justamente isso, o Espírito Santo no Antigo Testamento. Aqui, a editora Betel colocou só assim, a ação do Espírito Santo antes do Pentecoste. Vamos aprender do mesmo jeito. Lembrando para você, a revista é essa daqui, da editora Betel Dominical, a Igreja e o Espírito Santo, a necessidade do avivamento promovido pelo Espírito Santo para os dias atuais. Lembrando para você que o Espírito Santo moveu, agir, os seus dons continua em pleno vigor. Essa é uma visão assembleana, esse é um princípio do ministério de Madureira. Tá bom? Então fica aí essa orientação para você que nós somos assembleanos e acreditamos na continuação da ação do Espírito Santo, ok? Vamos lá? Pega aí, deixa eu apresentar sempre, a nossa Bíblia da Escola Bíblica Dominical, nossa régua. Tem os alunos aí gostando desse novo meu jeito de falar sobre a Bíblia, que ela não é somente a bússola, ela é uma régua. E por que uma régua, professor? Porque a minha vida tem que se encaixar nesse padrão aqui, se não cabe nesse padrão, então a minha vida não está ajustada para ir morar no céu, tá bom? Meus irmãos, não esquece que todos os dias, melhor, professor? Melhor a frase, Montone. Vamos lá, de segunda a sábado, devocional da nossa Escola Bíblica Dominical. E toda quarta, auxílio ao professor, tá? Uma maravilha, os alunos, vocês estão gostando, o pessoal está acompanhando, então é com carinho, é com amor, está sendo cada vez mais para a honra e glória do Senhor e crescimento seu, aluno, professor, superintendente, pastor. Recebi hoje um comentário, um comentário do pastor Júlio, do canal Boa Semente. Que Deus continue abençoando, unidos para o reino, é o que importa. Pega a sua revista, porque ela será aplicada no dia 16 de outubro, terceira lição de 2022, a ação do Espírito Santo antes do Pentecoste. Lembrando que já passamos por duas aulas, você pode acompanhar aí a lição 1, a lição 2 e chegando hoje na lição do número 3. Olha que interessante, nosso textuário não está nem no livro de Joel e nem está no livro de Atos, que são os dois livros que, para estudar essa revista aqui, já que estamos falando do dia de Pentecoste, ou melhor, a Igreja e o Espírito Santo, é necessário a leitura do livro de Joel. São 3 capítulos. Eu falava na sala dos professores, vou reforçar agora para vocês. Falava isso na lição de número 2, na sala do auxílio ao professor. Então, vou reforçar hoje aqui. Professores, pelo amor de Jesus Cristo, não dê sua aula sem antes ler o livro de Joel. O que falou o livro de Joel, professor Tony? É o batismo, derramamento? Não. Assiste o vídeo lá que você vai entender. Quem assistiu sabe por que tem que ler o livro de Joel. São 3 capítulos, rapidinho. Mas como eu falava, olha só aonde é que está o nosso textuário, o texto de base que vamos usar hoje. Livro de Salmos, 104, verso 30, irmão. Por quê, professor? Porque nós estamos falando da ação do Espírito Santo aonde? Antes do Pentecoste. É porque na mente está, me perdoem, a sala dos jovens,
que é o Espírito Santo no Antigo Testamento, mas é quase, dá no mesmo, tá bom? A ação do Espírito Santo antes do Pentecoste. Então, ao nosso textuário, livro de Salmos 104, verso 30. Envia-nos o teu Espírito, e são criados, e assim renovas a face da terra. Que alusão é essa aqui? Durante a revista, a aula, você vai entender que o salmista aqui está remetendo justamente à passagem de Gênesis capítulo 1, que o quê? A terra era sem forma e vazia, e o Espírito Santo pairava sobre a face das águas. Então ele está dizendo, envia o teu Espírito, e são criados, tudo, criados, através da ação do Espírito Santo. E assim renova a face da terra, ou seja, a terra era sem forma e vazia. Com o Espírito Santo, a terra tomou forma. Eita, agora a lição hoje, ó, show de bola. Verdade aplicada. O mesmo Espírito de Deus que está atuante desde a criação e ungiu Jesus Cristo está conosco para nos ajudar em todo o tempo. Pega aí a sua caneta e marca aqui, ó. Gostei de começando aqui. O mesmo Espírito de Deus que está atuante desde aqui, ó, a criação. Dá ênfase aí. O que ele fez? Na criação, ele ungiu a Jesus Cristo e está conosco para nos ajudar em todo o tempo. Ou seja, para nos ajudar hoje, na lição de hoje, que será aplicada, você está tendo primeira aula na segunda, para ser aplicada no domingo, dia 16 de outubro. Tá? Então o Espírito Santo está aí atuante, atuou na criação, atuou na unção de Jesus e continua sobre nós, agindo no seu mover. Olha que interessante, professores, alunos, superintendentes, olha que interessante o texto de referência hoje. Hoje não é uma leitura corrida, que geralmente você tem um livro e o capítulo e alguns versículos. Hoje não. Hoje nós vamos ler quatro livros diferentes, 4 versículos diferentes. Por quê, professor? Essa leitura, o professor Odis, gente, eu não sei pronunciar o nome do irmão, me perdoe, bispo, gente, eu não sei pronunciar o nome do, perdão, José Campos, bispo José Campos, me perdoe por não saber pronunciar o seu nome da forma correta. Inclusive, tem uma aluna aqui que eu deixei um comentário, ela falou assim, professor Tony, o comentarista da revista é o pastor aqui da nossa sede, da nossa região. Olha só, eu tenho uma aluna que está aqui no canal Bíblia para o Cotidiano, do qual o professor, o comentarista é da sede do qual ela congrega. Ô, irmão, é privilégio demais para um pequenininho tão quanto eu aqui. Ô, minha irmã, que alegria, né? Saber que tem alguém que conhece o comentarista da revista da sede, próximo aí. Que Deus abençoe o nosso amado irmão. Mas por que ele colocou assim, irmãos? Porque ele quer mostrar o Espírito Santo atuando no Antigo Testamento, ou antes do Pentecoste, tá bom? Se eu trocar essa frase, vocês me perdoem. Então ele quer mostrar aqui, ó, Gênesis capítulo 1, verso 2, Êxodo capítulo 31, verso 3, Ezequiel capítulo 2, 2 e Mateus capítulo 4, verso 1. Então ele mesclou. Lembrando que ele podia citar aqui também o Salmo 104, 30 na leitura. E outras passagens, porque estamos falando antes do batismo, do cumprimento de Joel capítulo 2. Aliás, da promessa de Joel, capítulo 2, cumprida em Atos, capítulo 2. Ele podia citar vários versículos, mas ele pegou esses 4 aqui, tá bom? Então, traz isso aí à tua memória, que a ação do Espírito Santo antes do Pentecoste é desde Gênesis. Olha que maravilha! É o que nós vamos ler aqui, ó. Gênesis, capítulo 1, verso 2. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Aqui eu já quero dar aí uma instrução para os professores, para os alunos. Pega essa visão aí, ó.
toda vez que você ouvir lá no Antigo Testamento, você não vai ouvir muito a expressão Espírito Santo. Pouquíssimas vezes, raramente você vai ouvir a expressão Espírito Santo. Você vai ouvir mais Espírito de Deus, Espírito de Deus, Espírito de Deus, que é a mesma coisa. É o ser, como você já aprendeu na lição passada, principalmente na sala dos professores, que o Espírito Santo ele tem atributos ou ele tem nomes que pode ser dado para ele, mas que nenhum nome o define, porque ele é infinito. Então não dá para um ser infinito ser colocado um nome. Por exemplo, qual o nome de Deus? Não dá para dizer qual o nome de Deus, tanto que o nome de Deus ele é impronunciável. Entendeu? Então você vai encontrar no Antigo Testamento falando do Espírito Santo como o Espírito de Deus. Então, toda vez que você ouvir e o Espírito de Deus se apossou de alguém, e o Espírito de Deus agiu sobre a vida de alguém, é o Espírito Santo. Olha aí, que maravilha já para você. Agora, então o Espírito tinha Pai, Filho e Espírito Santo, que é o nosso texto da nossa verdade aplicada. Pai, Filho e Espírito estava na criação. E aqui confirma em Gênesis capítulo 1, verso de número 2. Êxodo 31, 3. E o enchi do Espírito de Deus, e de sabedoria, e de entendimento, e de ciência em todo artifício. Deixa eu explicar para vocês. Lembra que eu fiquei na dúvida na lição passada? Eu fiquei na dúvida porque são dois homens que são cheios do Espírito Santo. Para o quê? Para produzir os utensílios do tabernáculo, né? Eu falei o nome de um e tem o outro também. Um é Bezaliel, Aholiabe. Também foi cheio do Espírito Santo. A gente vai falar um pouquinho lá. Mas essa passagem aqui de Êxodo 31, 3, ele está dizendo, Deus dizendo que encheu do Espírito de Deus. Mais uma vez, está vendo aqui? Isso aqui é a menção do Espírito Santo. Como eu já te falei, que a gente vai falar sempre que tiver a expressão Espírito de Deus, é o Espírito Santo. Agora, Ezequiel, capítulo 2, verso número 2. Então, entrou em mim o Espírito quando falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi o que estava me falando. Eu também aqui o Espírito, tá? Toda vez que você ouvir sobre o Espírito no Antigo Testamento, é referente ao Espírito Santo. Eu gosto muito dessa passagem de Ezequiel, que o Deus nunca pede para Ezequiel se prostrar, mas sempre pede para Ezequiel ficar de pé para falar com ele, pede para Ezequiel colocar de pé. Tanto que quando Ezequiel vai profetizar sobre os ossos, diz fica de pé e profetiza, né? Profetiza. Então, enquanto o diabo quer prostrar o homem, Deus quer que o homem se levante. Então, Ezequiel, para profetizar, para Deus falar com ele, ele se colocou de pé e o Espírito entrou em Ezequiel para ele entender o que Deus estava dizendo. Livro de Ezequiel tem aqui uma playlist completa no canal, que foi o trimestre, se não me engano, segundo trimestre, só sobre o livro de Ezequiel. E agora, Mateus, capítulo 4, verso de número 1. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então, mais uma vez, até o derramamento do Espírito Santo no livro de Atos, a palavra não era muito comum. Tem um ponto aqui explicando sobre isso. O uso do termo ou da terminologia ou da nomenclatura, como você preferir, professor e aluno, do nome Espírito Santo, né? Espírito da verdade, Consolador, Ajudador, então outros nomes. Mas Espírito Santo começou a ser usado mesmo só depois de Atos, capítulo de número 2. Então você tem Gênesis 1, 2, Espírito de Deus, Êxodo 31, 3, Espírito de Deus, Ezequiel 2, 2, o Espírito, Mateus, já Novo Testamento, né? Mateus 4, 1, o Espírito. Então, veja que maravilha, você pode entender essa ação do Espírito Santo.
Vamos para a nossa introdução, que nos diz assim: o Espírito Santo, antes do evento do dia do Pentecostes, já estava presente na criação, na capacitação de juízes, reis e profetas. Opa! Então a gente vai ver o Espírito Santo agindo aqui, ó, na vida de juízes, de reis e profeta. Professor, pode colocar aqui alguns? Tem. Você sabia que Sansão, ele foi um dos juízes para Israel? Ele não exerceu, mas ele era para ser um dos juízes. Então, diz bem claro que o Espírito se apossava de Sansão. Sansão nasce no período de juízes, tá, professor? E ele era para ser o juiz em Israel. Rei, quem a gente pode falar? Podemos falar de dois que a revista vai falar também. Podemos falar de dois principais, conhecidos. Um tomou o Espírito e depois apostatou, e outro tinha o Espírito e reconhecia que precisava dele constante. Quem são eles? Saul e Davi. Sobre reis. E sobre profetas, aí, irmão, só você escolher. Um deles foi Ezequiel, o outro foi Daniel, o outro foi Isaías. E, irmão, aí... Profetas, Elias, Eliseu, irmão, tem profetas. Então o Espírito Santo agia em pessoas específicas, juízes, reis e profetas. Continuando a nossa leitura, bem como preparando a chegada de Jesus Cristo ao mundo. Aqui a gente pode falar de quem? João, o Batista. E João tem a particularidade, um privilégio que eu desconheço de outro. João foi cheio do Espírito Santo ainda no ventre de Isabel. Você tem ideia, minha irmã, o que você está grávida e o seu filho ser cheio do Espírito Santo, vocês mulheres que me acompanham no canal? Pai, o seu filho foi cheio, né, no ventre da sua esposa, a Isabel foi cheia do Espírito Santo, e quando o menino nasce, o pai é cheio do Espírito Santo. Eu tenho uma mensagem sobre essa aí, dizendo: Deus não deve nada para ninguém, batiza filho, mãe e pai. Os três, você sabia que os três foram cheios do Espírito Santo? E Zacarias, por ter sido cheio, profetiza? Eita glória! Mas vamos continuar, não é o assunto, é uma pregação que Deus me deu aí, ministrei, eu acho que até na nossa igreja, Adeinamá, Adebrais Inamá. Vamos lá? Ungindo, dirigindo ao longo de todo o seu ministério terreno, mesmo na sua morte e a ressurreição. É o mesmo Espírito que está conosco. Aqui, ó, já vamos abrir Bíblia, porque em Romanos, Ezequiel aí para falar de profecia, tá vendo? Vamos lá, livro de Romanos. Não esquece, irmãos, que você tem que folhear a Bíblia. Deixa eu separar aqui, ó. Esse aqui são os meus esboços. Deixa eu colocar aqui, porque eu ministrei na nossa ceia o último final de semana, então eu tive que tirar da outra Bíblia esses meus esboços ali. Mas abre aí o livro de Romanos. Passei aqui. Romanos quanto, professor? Romanos 8. Qual é o versículo? Versículo de número 11. Vamos ver o que nos diz. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Cristo habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. O que Paulo está dizendo aqui na Bíblia, né? A minha esposa sempre me corrige e ela está certa. A Bíblia nunca vai dizer, dica para os professores, para os alunos e para todos aqueles que são apaixonados pela palavra. A Bíblia nunca vai dizer. A Bíblia já disse. Quem vai dizer está dizendo agora, e a Bíblia não está dizendo agora. A Bíblia já disse. A Bíblia vai dizer, não, a Bíblia está dizendo. É ato contínuo, está dizendo para mim e para você. Tá bom? Então, o que Paulo está dizendo sobre o Espírito Santo? Que o Espírito Santo, como está aqui, ressuscitou a Jesus Cristo. E se ressuscitou Jesus Cristo,
porque habitava em Jesus Cristo, e ele habita em nós, também nos ressuscitará. É Romanos capítulo 8, versículo 11. Olha que nós estamos só na nossa introdução. E a gente descendo um pouco mais a nossa Bíblia aqui, abrindo Hebreus. Espera aí que eu passei de Hebreus, volto aqui. Hebreus capítulo 9, verso 14. O que nos diz? Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Mas olha aqui a ênfase aqui, ó. Como essa Bíblia de estudo é para estudar, eu vou rabiscar ela aqui também. Ó, Paulo chama aqui, mania de falar que Paulo escreveu Hebreus, mas não foi Paulo não, é outro desconhecido. Comentário de rodapé, né? Hebreus, livro desconhecido. Mas ele chama de quê? Espírito Eterno. Lembra que eu falei que o Espírito Santo tem alguns nomes? Tá aqui também. Espírito Eterno, tá bom? Ele está dizendo que purificará a vossa consciência das obras mortas. Então, tá aqui. É a prova que o Espírito Santo agiu na vida de Jesus, do seu nascimento até a sua ressurreição. Passando pelo seu batismo, passando pela sua tentação, passando pela ajuda do Consolador. Irmão, o Espírito Santo estava presente em todo o tempo na vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Ponto número 1, o Espírito Santo na criação. Vamos lá? Precisamos ter em mente que a atuação do Espírito Santo na terra ocorre muito antes do dia de Pentecoste relatado em Atos capítulo 2, certo? Conforme observado no livro de Gênesis, presenciamos a palavra Espírito sendo mencionada pela primeira vez no livro de Gênesis capítulo 1, versículo de número 2, que é um dos nossos textos. Hoje eu posso falar assim, olha que legal. Um dos nossos textos de referência, porque são 4 textos, né? Então, a primeira vez que o Espírito é mencionado no Antigo Testamento é Gênesis capítulo 1, versículo de número 2. Professor, e o que fala Gênesis capítulo 1, versículo 1? Vamos ler? Se eu não sabe de qual, professor, sei. Porém, nós temos que dar ênfase à Bíblia. Tem muita gente dizendo que eu sei de qual, eu sei tudo. Não, irmão, que é a Bíblia. Você tem que ler a Bíblia. É a Bíblia que importa. Não importa o quanto você sabe ela decorada. Importa o quanto você faz uso dela. Gostou? Não importa o quanto você sabe a Bíblia decorada. Importa o quanto você pratica ela. O que fala Gênesis capítulo 1, versículo 1? No princípio criou Deus os céus e a terra. Ponto. Esse é o versículo 1. E o 2, ele já chama para perto, dizendo, eu não estou só, que é o versículo 2. E a terra era sem forma e vazia, certo? E havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Tá, professor? E cadê o Filho? Versículo 3. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Pronto. E Jesus está aqui, tá. Por quê? É só você abrir livro de João. Irmão, isso aqui é escola dominical. É assim que você tem que fazer. Você tem que ser Bíblia por Bíblia, né? A Bíblia explica a Bíblia. Livro de João, capítulo 1, que você já sabe de qual. Certo? Ele não disse, haja luz, não foi isso que ele disse? Pois é, no princípio era o verbo. Que verbo? O verbo de ação, o verbo de agir. Então, quando Deus diz, abre lá, de novo, vamos de novo. É assim que você tem que fazer, ó, professores. Ganha essa dica aí de graça, ó. E disse Deus, haja luz. Ele dá uma ordem, um verbo, haja luz. E o verbo obedece, porque diz, e houve luz. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo, era Deus. Quer mais prova?
ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se faz. Pronto. Pai, Filho e Espírito Santo. Tá ganhando a aula aí? Maravilhosa. Fala a verdade aí? Então não esquece de se inscrever, curtir, comentar, compartilhar, orar. Se puder e quiser, você pode contribuir com o Pix do canal. Tony, com Y, R, Pinho, @gmail.com. Ou você pode também assinar a aba de membros, pode clicar no Valeu Mais, aí que é esse coraçãozinho. Deixa Deus te usar. Fala o que você preferir para querer abençoar o professor Tony. Certo? Entenda esse princípio, professores e alunos, que a Trindade estava na criação. Continuando aqui. Desse modo, evidenciando que o Espírito Santo, juntamente com o Pai e o Filho, participou em toda a obra da criação. Aí você fala, nossa, professor, você falou tudo isso aqui e mostrou Gênesis, mostrou João, mas aqui é o que diz justamente o que você disse. Isso se chama preparar a aula e saber aonde aplicar essa aula. Você tem essa facilidade ou você tem essa dificuldade? Põe aí nos comentários aí, porque tem alguns inscritos aí que estão me convencendo de criar aí quem sabe, um curso para simplificando a EBD. Você tem interesse de aprender como simplificar a EBD? Põe aí nos comentários. Se tiver um número aí razoável de inscritos que se interessa por um curso simplificando a EBD, eu vou criar esse curso aí para abençoar a vida de vocês e melhorar a EBD na igreja de vocês, mas desse modo, simples. O nome do curso vai ser Simplificando a EBD, tá bom? Põe no comentário se interessa para você. Inclusive fiz uma enquete, tá lá uma enquete aqui no canal, aba comunidade do canal. Clica lá e dá a sua opinião, custa nada, só clica lá. Dá a sua opinião que eu quero ver. Se tiver aí um número razoável de pessoas que se interessam por um curso aí de 10 vídeos, 10, assim ó, 10 vídeos simplificando a escola dominical, eu vou ver se eu consigo fazer. Eu vou ver, mas vai depender de vocês, do interesse de vocês, tá bom? Ponto 1.1. A ação do Espírito Santo na criação. Nos diz assim: por seu incomensurável domínio sobre todas as coisas, Deus fez o mundo passar a existir. Isso aí é Romanos capítulo 11, verso de número 3. Entretanto, não podemos perder de vista que quando Deus trouxe a terra à existência, ela não estava pronta para ser habitada. Conectando o texto de Hebreus 11:3 com Gênesis 1:2, verifica-se então a obra do Espírito de Deus também na criação do universo. Vamos lá? Deixa eu terminar o último texto aqui, que a gente vai fazer essa ligação, como eu fiz, entre Gênesis e João. Agora vamos fazer entre Hebreus 11:3 com Gênesis 1:2. Já vamos fazer essa ligação. Mas vamos ler aqui primeiro a última parte desse versículo, dessa citação aqui da revista. Ele se moveu sobre a face das águas, não é possível negar a ação do Espírito Santo na criação. Então vamos lá, deixa aqui o livro de Gênesis, aí a gente vai lá para o livro de Hebreus. Colossenses, Filipenses, Hebreus. Hebreus quanto? Hebreus 11. Olha, esquecendo de marcar, aí eu já não sei, aqui os olhos e não vejo. Vamos lá? Hebreus 11, vamos ver essa conexão que ele pede para a gente fazer. Hebreus 11:3. Pela fé, entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Opa, lindo! Pela fé, entendemos, olha aí, irmãos, entendemos, pelo quê? Pela fé entendemos que os mundos,
pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito. Aí a gente faz a ligação com o quê? Livro de Gênesis, que a gente já leu, mas a revista pede. Então, se tem uma didática, vamos nos atentar a essa didática daqui. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ou seja, se pela fé Hebreus está dizendo que entendemos que os mundos foram criados, porque em Gênesis capítulo 1, verso 1, está dizendo que no princípio criou Deus. Então, quem criou o universo? Deus. Os mundos? Deus. Mediante o quê? A fé. Ponto. Tá bom? Então, guarda isso aí. Não deixa ninguém roubar isso aí de você. Professor querido, superintendente e alunos que estão se aprimorando para crescer na graça e no conhecimento. Ponto 1.2 diz assim: o Espírito se movia sobre a face da terra. Olha que visão aqui do bispo maravilhosa. Olha só. O primeiro capítulo de Gênesis apresenta que a terra era sem forma e vazia, nos fazendo entender que a criação ainda estava inacabada e desordenada. Já nos versículos subsequentes, nos faz saber que o mesmo diante deste caos, o Espírito de Deus se movia sobre a face do abismo. Gênesis 1:2. Neste texto, a expressão hebraica ruach está pautada a vento ou ar, que é, no texto em questão, usada para referir-se ao Espírito de Deus. Deste modo, no primeiro momento da criação, quando a terra se encontrava ainda informe, o Espírito de Deus agiu de maneira sobrenatural, com um conjunto com a palavra de Deus. Olha que sabedoria do nosso bispo aqui, ó. Ele junta coisa que você lendo assim passa despercebido, mas se você for o aluno da escola dominical, se você for o professor, você vai perceber qual é a ideia dele aqui, apresentar Pai, Filho e Espírito Santo. Mas olha que coisa maravilhosa que ele diz aqui, ó. Primeiro ele fala que Deus criou os céus e a terra, certo? Mas a terra estava sem forma e vazia. E aí o Espírito Santo passa sobre a terra e vendo que estava informe, ou seja, não estava ainda formada, Deus dá a ordem ao Filho. Então ele coloca num texto só, Deus criando, o Espírito Santo, vamos dizer assim, sondando, superintendendo, olhando e dizendo, ainda não está bom, ainda não está perfeito. Então Deus fala, então haja. Então começa aí o agir. Mas olha que palavra maravilhosa. No original é a palavra ruach, aqui ó, do hebraico. É o ruach. O que é esse ruach? É o respirar, é o fôlego. Então eu vi uma explicação uma vez de um judeu, ele dizendo que Deus deixou a sua assinatura na humanidade, porque a humanidade pronuncia o nome dele mesmo sem querer. E eu disse, isso é interessante. O que quer dizer isso aí? Porque na palavra, o hebraico, a palavra é ruach. Então, para você falar ruach, você tem que respirar. E o ruach é o vento, e o vento representa Deus. Então Deus faz o homem sem querer dizer que ele que é o sopro, ele é que dá vida, ele que dá o fôlego, ele é o ruach. Ô irmão, isso é lindo demais, isso merece um gostei, não merece não? É o ruach. Então estava lá o Espírito Santo sobre a face das águas. 1.3, o Espírito Santo no poder criador e sustentador. Eita glória! No Antigo Testamento não encontramos com assiduidade o termo Espírito Santo. Já expliquei lá no começo. É isso que vocês têm que aprender. Alunos que têm a revista da Escola Dominical, que estão aprendendo para amanhã se tornarem um professor, um superintendente. E vocês que são professores, que são superintendentes, vocês têm que estudar a revista, ler a revista. Eu não anoto porque eu deixo para anotar aqui, porque graças a Deus, Deus me deu um dom. E eu reconheço que é um dom.
nem todo mundo tem, mas com prática você pode desenvolver. Eu leio, consigo memorizar. Então, quando eu vou ler o texto, muitas vezes eu já falei sobre ele, porque eu trouxe ele na minha mente, está gravado, está patente, né? Mas o que eu fiz? Primeiro, eu estudei, eu li, eu observei. Então, quando eu falei para você que a gente não tinha uma frequência ou o uso comum do Espírito Santo no Antigo Testamento, é porque está bem patente na minha mente. Como eu falei, eu dei uma aula um trimestre inteiro. Você, na sua igreja, tem sala do Conecta Jovem, a revista está até ali, que eu estou apresentando ela, é 2 mesas, né? Aqui é a mesa que eu dou a minha aula, aquela outra mesa ali é a aula dos professores, que eu dou aula para os professores, e aqui em pé, aí pega aquelas 2 mesas que vocês não estão vendo nenhuma das duas, só tem uma aqui, né? Essas 2 paredes é que eu dou o nosso devocional. Então, a minha mesa é um L, né? No quarto aqui que era do meu filho. Mas enfim, então ela está ali porque ela está sendo usada. Eu passei 3 meses estudando sobre o Espírito Santo. Na sala dos alunos, dos professores, no auxílio, eu já falei para vocês ali, ó, olhando daqui, ó, cristianismo equilibrado, o verdadeiro avivamento, na dinâmica do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo com Billy Graham, ali tem outro pouquinho ali, batismo e plenitude do Espírito Santo. Então, são livros que eu tenho ali, que eu falei para vocês têm que fazer esse hábito. Alunos, professores, superintendentes, tá bom? Então, quando você lê a revista, se você não consegue decorar, rabisca, anota, sai tudo marcado, para quando você for aplicar a sua aula, você saber, lembrar, opa, isso aqui é importante, isso aqui eu tenho que falar, tá bom? Vamos lá, vamos continuar a nossa aula. Diferentemente do que ocorre no Novo Testamento, muito embora ele já permanece presente e operacional em toda a história bíblica, para ser mais preciso, desde a criação, mesmo não falando o nome, né? Espírito Santo, ele já agia desde a criação. Você já foi comprovado comigo. Aonde? Livro de Gênesis, capítulo 1. Depois a gente foi lá para onde? Foi para o livro de João, capítulo 1. Hebreus, capítulo 11. Já foi provando do Antigo Testamento. Gênesis, sem dúvida, fala que é Antigo Testamento, né? Antes do Pentecoste. João, dizendo antes do Pentecoste, no livro de João, que no princípio era o Verbo, estava lá o Espírito junto. E Hebreus dizendo que pela fé já existia a criação do mundo. Então, remetendo tudo ao Antigo Testamento, mesmo que não esteja usando a palavra aqui, ó, ou o nome composto, se assim podemos dizer, certo? Será que está certo, professores? Me ajuda aí, professores. O Espírito Santo é nome composto, não é isso? Espírito Santo. Ele é Espírito e é Santo. Gostei disso aí. Pensei agora. Ou o Espírito Santo me deu agora. Aleluia. Vamos lá? A certeza desta atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento também é atestada ao lermos Salmos 104:30, que é o nosso texto de referência. Tá aqui, ó. Perdão, texto áureo, nosso texto áureo, né? Que ele diz: envias o teu Espírito e são criados, e assim renova a face da terra. Que remetemos também ao livro de Gênesis, tá bom? Que indica que o ato da criação só foi possível pelo desempenho direto do Espírito Santo durante esse processo. Sobre este assunto, podemos citar alguns textos que endossam o papel ativo do Espírito Santo na criação. Aqui, na sua sala, você pode se deleitar. E aqui, professor, dá para a gente ler tudo? Não dá, mas eu vou citar cada um para você, se você não tem a revista. Você quer ver o Espírito Santo na criação? Vou citar um por um para você e você vai dando pausa para você ler. Lição de casa, olha só. Livro de Jó, livro de Jó.
capítulo 26, versículo 13, livro de Jó, capítulo 33, versículo de número 4, livro de Salmos, agora, Salmos 33, verso 6, Salmos 104, do versículo 29 ao 30. Se está rápido demais, você dá pausa, volta um pouquinho e sai anotando, que é importantíssimo. Isso aqui é a citação no Antigo Testamento, o Espírito como criador e sustentador da obra do Pai, do Filho e do Espírito, tá bom? O apóstolo Paulo faz menção a ele como Deus. Sabia disso? Que Paulo faz o Espírito de Deus. Então, também Espírito eterno, como já falamos, Espírito de Deus, Espírito da verdade, que você vai ver que é maravilhoso, certo? Já o autor da carta aos Hebreus chama o Espírito eterno, que já falei. Então, já que eu falei do Espírito eterno, abre aí o livro de Atos, já que estamos numa escola bíblica dominical. Eu já falei para vocês que a Tati, nunca mais a Tati foi na escola dominical. Acho que a Tati só foi na escola dominical para revelar o meu dom. Cadê você, Tati? Volta para a escola dominical, Tati. Ela disse que eu tenho o dom do espírito da mão levantada, revelação da mão levantada. Porque eu vejo meus alunos e digo, você está com a mão levantada aí, lê aí para mim. Só que não está, né, irmão? É uma didática que eu tenho aí de uma estratégia, que outro dia eu passo isso para vocês. É uma estratégia muito boa. Vamos lá. Fala que o Espírito Santo aponta ele como Deus. Livro de Atos, capítulo 5, verso número 3. E disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás ao teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Olha aí, guardando não ficava para ti, e vendendo não estava em teu poder, porque formaste este desígnio em teu coração, não mentisse aos homens, mas a Deus. Porque lá no versículo de número 3, ele diz o quê? Que Ananias mentisse ao Espírito Santo, certo? No final ele disse, não mentisse aos homens, mentisse a Deus. Ele está dizendo que o Espírito Santo e Deus é a mesma pessoa. Ou seja, é o Deus que nós chamamos uno trino, ou seja, um único Deus agindo em três maneiras diferentes, como Pai, como Filho e como o Espírito Santo. Eita, a boa aula, não tá? Olha só, e agora que chegamos no ponto 2. Ponto de número 2 da nossa revista, o Espírito Santo que capacita o homem. Agora vamos falar desses dois homens aqui, e esse outro nome aqui, misericórdia, Auliabe. É isso mesmo, eu só conheço, eu só lembrava, na verdade, né? Bezeliel. Mas vamos lá, vamos ver o Espírito Santo no homem? Diz assim, ó. No Antigo Testamento, uma das incumbências que visualizamos sobre a pessoa do Espírito Santo era a capacidade de habilitar pessoas a realizar certas atividades como reis, artífices, sacerdotes, profetas e juízes. Essa capacitação individual, fruto da obra da ação do Espírito, oferecia ao homem uma aptidão para o seu serviço. Não vamos conseguir ler todas as referências, mas abre aí livro de Juízes. Livro de Juízes, capítulo número 3. Aqui. Qual o versículo? Versículo número 10. Vamos ver se o Espírito Santo capacitava alguém. Juízes, capítulo 3, verso 10. E veio sobre ele o Espírito do Senhor, e julgou a Israel, e saiu a peleja, e o Senhor deu nas suas mãos Canaã-Ramataim, rei da Síria, e a sua mão prevaleceu contra Cusã-Rezataim. Entendeu? Veja o que está dizendo aqui, que veio sobre ele o que? O Espírito do Senhor, para que ele tivesse vitória, para que tivesse a libertação. Ou seja, quem foi esse homem, professor Tony? Anota aí o nome dele aqui, ó. É quase Tony, é Otoniel.
Tá aqui, ó. É o nome do cidadão. O Espírito Santo se apossou dele para que ele obtivesse vitória sobre os seus inimigos. Mas o texto é bem claro, como ele diz, e veio sobre ele o Espírito do Senhor. E a palavra é bem clara, e julgou a Israel e saiu a peleja. Até para julgar o povo, Otoniel, tá bom? O nome dele? Otoniel. É o nome do cidadão que você vê ali. Isso é Juízes, capítulo 3, verso de número 10. Aí mesmo Juízes tem outra referência, já que a gente está na escola dominical, 6:34. Vamos ver o Espírito Santo agindo na vida de mais alguém aqui, ó. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a buzina, e os abizeritas se ajuntaram após ele. Então o povo obedeceu a Gideão mediante o que, professores? Mediante o que, alunos? O Espírito do Senhor revestiu a Gideão, um revestimento de poder já no Antigo Testamento, antes do Pentecoste. Que maravilha, tá vendo aí? Tem outras citações? Tem também. Vamos lá, já que está no livro de Juízes, eu não vou ter que ficar folheando Bíblia para a gente ganhar tempo. Livro de Juízes, capítulo 29, 11:29, tá bom? 11, cadê o 29? Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté e atravessou ele por Gileade e Manassés, porque passou até Mispa de Gileade, de Mispa e de Gileade passou até os filhos de Emon. Mas mais uma citação de que? Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté. Veio sobre Jefté o Espírito do Senhor. Mais um tem, capítulo 13, isso tudo no livro de Juízes, tá, irmão? Olha só isso aí. Versículo 25. E o Espírito do Senhor o comissionou a impelir em quanto tempo a campo de Dan entre Zoar e Estuol. Então veja a ação do Espírito Santo na vida de Sansão, na vida de Jefté, na vida de Gideão, na vida de Otoniel. Então veja o Espírito Santo aqui, ó. Vamos anotar de novo aqui, né? Cadê? Se pega o versículo 24 de Juízes 13, irmãos. Depois teve esta mulher um filho e chamou o seu nome de Sansão, e o menino crescia e o Senhor o abençoou, certo? Para não ter dúvida que é Sansão. E o Espírito do Senhor o comissionou e o impeliu de quanto em quanto tempo. Então o Espírito Santo vinha sobre Sansão, Sansão agia, fazia sua obra e o Espírito Santo não agia mais. Professor, por quê? Porque não era promessa da permanência. Aqui é o ponto que o Espírito Santo no Antigo Testamento vinha em períodos específicos. Aí você vai ter quem agora? Aí sim, 1 Samuel 11:3, aqui eu sei quem é Saul. É Saul? Será que é Saul? Eu tô falando errado. Vamos lá. 1 Samuel. Alunos, não se incomode não, alunos, e querer, o professor está abrindo muita Bíblia. A Bíblia é o que me garante de aplicar uma boa aula. Como eu tenho dito sempre, a revista é apenas o guia, mas a régua é a Bíblia, tá bom? Então, Bíblia, não canse, irmãos, de ler Bíblia. A Bíblia está ficando cada vez mais escassa dentro das nossas escolas. Devia mudar. Escola de conversa fiada, escola de falar de política, escola de testemunho, não escola bíblica. Se é escola bíblica, eu tenho que fazer uso de quê? Da Bíblia. É simples, gente. É simples. Por isso que está brotando aqui no coração através de algumas irmãs aí, alguns irmãos pedindo para eu fazer um curso de simplificar a EBD. Vai
Vai orando aí, vai orando, vai orando. 1 Samuel 11, verso de número 6. Então o Espírito de Deus se apoderou de Saul, ouvindo estas palavras, e acendeu-se em grande maneira a sua ira. Se apossou de Saul. Aqui Saul vai dizer, não, o que está acontecendo? Vamos vencer os amonitas. Vamos vencer sim. Então Saul, o Espírito Santo toma Saul. Saul diz, não, nós vamos para a guerra, nós vamos ser vencedor. Mas foi mediante o quê? Mediante, qual o versículo, gente? 6. Mediante ao Espírito do Senhor vir sobre ele. Senão ele não teria capacidade de vencer os amonitas. Tá bom? Tem outra referência aqui, Ezequiel 2:2, que nós já lemos no nosso texto de referência. Texto de referência, Ezequiel 2:2, tá bom? Vamos lá no ponto 2:2 agora da nossa revista, a ação do Espírito Santo na vida dos profetas. Aqui é bem rapidinho porque já estudamos sobre essa vinda dos profetas aí. Convém destacar que um profeta agia como um porta-voz, pois transmitia a mensagem que recebia de Deus para o povo. Então, o profeta, ele recebia de Deus para transmitir ao povo. O sacerdote, professor, recebia do povo e apresentava a Deus. Entendeu? Esse papel, o profeta recebia de Deus e entregava para o povo. O sacerdote recebia do povo para entregar para Deus. Porque aqui o véu ainda estava posto, não estava rasgado. Então, o homem ainda não tinha acesso a Deus. Então, Deus falava com o homem através dos seus profetas e o povo falava com Deus através dos sacerdotes. Ficou bom, não ficou? Isso aí, subsídio para vocês. Vamos lá. Era um embaixador de Deus na terra. Não é difícil perceber que no Antigo Testamento Deus, através do seu Espírito, usou homens para falar com o seu povo. Amós é um exemplo dele, né? Assim, quando um profeta fala pelo Espírito, é como se Deus estivesse falando. Sim, por isso que ele fala em Deuteronômio 18, 22, né? Que se o homem proferisse em nome do Senhor, sem o Senhor mandar, esse homem teria que ser morto. Porque ele estava mentindo no nome de... se voltasse isso aí... meus irmãos, se voltasse, assim diz o Senhor, sem o Senhor ter dito. Misericórdia. É a graça, irmão, é a graça. Pedro diz que os profetas foram inspirados pelo Espírito Santo para falarem em nome do Senhor. Você sabia disso? Ele falou, os profetas foram inspirados pelo Espírito Santo. Aqui Pedro já pode chamar do Espírito Santo, que Pedro está no Novo Testamento. Pedro já estava cheio do Espírito Santo, né? Mas Pedro reconhecia que era o Espírito de Deus que se apoderava dos profetas no Antigo Testamento. 1 Pedro 1, 21. 2.3. A ação do Espírito na vida dos reis de Israel. Já falei um pouquinho, porque eu estudei a lição. Então, vamos ler agora o que está o nosso bispo colocando aqui para nós. Mas olha aqui, muito importante para você aqui, ó. A Bíblia constrói uma abordagem motivadora sobre a ação do Espírito Santo na vida dos dois primeiros reis de Israel. Quem são os primeiros? Saul e Davi. Em 1 Samuel 2,6, somos informados que o Espírito de Deus se apoderou de Saul, fazendo dele um novo homem. Muito bom isso aqui. Agora olha a conotação. Infelizmente, Saul não deu a devida importância a esta unção, vindo a perder anos mais tarde o direito. 1 Samuel 16:4. E o que nos chama a atenção aqui, meus queridos alunos e professores, é o quê? Que Saul
quando assumiu o trono, a Arca da Aliança, o que representava a presença de Deus, não estava em Israel. E Saul não tem desejo nenhum de trazer a presença de Deus, que era representada na época pela arca, para perto dele, né? Ele acreditava muito em Samuel, porém ele era um pouquinho cabeça dura, né? Ele era um pouquinho rebelde. Samuel dava a ordem para ele, ele fazia do jeito que o povo mandava. Ele era mais, como diz aí o ditado, Maria vai com as outras. Era o Saul. Aí você fala assim, Saul lá, e nós? E quantos crentes você conhece que é batizado com o Espírito Santo e negou, apostatou, largou fora? Deus fala para não ir e vai. Deus fala para não fazer e faz. É muito bom falar de Saul. E quantos no nosso meio, dentro da nossa igreja, tem a mesma rebeldia de Saul? Olhamos para nós, irmãos. Às vezes a gente quer culpar Saul, mas Saul é um retrato da atualidade, cheio do Espírito Santo, tomado posse, tem vitória, profetiza e no final apostata. É uma realidade. Saul é uma fotografia dos dias atuais. Pode crer, viu? Cadê? Onde foi que eu estava? Me empolguei falando de Saul aqui. Aqui, achei. Outro rei na história que teve a companhia do Espírito Santo foi Davi, que, diferentemente de Saul, soube valorizar esta unção a ponto de pedir a Deus que não o lançasse fora da sua presença e não retirasse dele o Espírito Santo. Aqui é Salmo 51, verso 11. Maravilhosa. Eu lembro que nós fizemos uma festa, já falei aqui no canal, dos adolescentes, quando eu era líder dos adolescentes, na nossa igreja, eu e a Rose passamos pelos adolescentes, ali ajudando a nossa igreja, na época do pastor Urandi Ramos, meu amigo. Um abraço, pastor Urandi. E o tema foi, não retires de mim o teu espírito. Para onde fugirei de tua face? Diferença entre Davi e Saul. Deixa eu ler o que está na revista e eu vou mencionar a diferença entre um e outro e contextualizar para os nossos dias, fazendo-nos ver que a graça está disponível aí ao alcance de todos, conforme dito por Paulo, onde o pecado abundou, superabundou a graça. Romanos 5, 20. Qual é a diferença de Saul para Davi? Não é porque Saul vamos dizer assim, negou no final da sua fé. A diferença é reconhecer o quanto precisa de Deus. Davi pecou tanto quanto Saul, porque para Deus não tem diferença do pecado de Saul para o pecado de Davi. Saul não obedece Deus. Davi adultera com uma mulher que não é dele. Então, para Deus, desobediência sobre o reino e adultério é a mesma coisa. Não muda nada. Agora, o que muda Saul para Davi? Quando o Deus ia repreender Saul, Saul sempre dava uma desculpa. Mas foi por causa, mas foi também, foi aquilo. Mas Davi não. Quando se dizia, você pecou, Davi dizia, é verdade. Miserável homem que sou pecador, eu reconheço, sou falho, eu não valho nada, eu só te peço uma coisa, não tira de mim o teu espírito, traz de volta a alegria da salvação. Essa era a única diferença de Saul para Davi, reconhecer que errou e não dar desculpa porque errou. Então, Saul é o retrato dos dias atuais. O homem diz, saí da igreja porque eu recebi uma profetada, justamente, profetada e não profecia. Porque se fosse profecia, você estaria na igreja. Receba isso aí. Eu saí da igreja porque tinha turminha. Pois é. E por que você não se incluiu na turminha? E por que você não achou outra turminha? Não, prefere sair. Eu saí porque o pastor não é crente. Porque você não fica na igreja, é consagrado a diácono, a presbítero, a evangelista, a missionário, se torna pastor e mostra para o seu pastor como é ser pastor de verdade. Não quer, né? Prefere abandonar. Foi Saul, prefere dar desculpa e ver reconhecer que o pecado é seu. Nós deveríamos nos colocar como Isaías capítulo 6. Ai de mim, que sou um homem pecador, e de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Ou seja, ele não só habitava no meio de quem falava besteira, ele falava besteira junto.
Tá entendendo? Vou explicar, vou contextualizar. Ele não habitava no meio de um povo que falava palavrões, ele falava os palavrões. Ele não habitava apenas no meio daqueles que falava, eita Jesus, pequei, falava besteira. Ele não só convivia no meio do povo que falava besteira, ele falava besteira também. Mas ele diz o quê? Ai de mim. Ele não disse ai do povo que fala besteira, ele disse ai de mim, que sou um homem de impuros lábios. Aí Deus fala, é mesmo, tu reconhece que tu é miserável, pecador? E tu precisa de mim, tu quer a minha unção? Peraí, pegou um tenaz lá e pôs na boca dele, queimou os lábios. Alguns acham que é figurado, outros acham que é literal. Não é por caso, não é a questão. A questão é que ele diz que os seus lábios ficou purificado, quando ele reconheceu que era ele o problema e não os outros. Eita glória! Ponto número 3. O Espírito Santo nos evangelhos. Chegamos nos evangelhos, mas antes do Pentecoste ainda, tá bom? Tá gostando, irmão? Ajuda o professor Tony, irmãos. Um comentário. Eu tô gostando tanto que teve um grupo de gente. Ô, gente, como vocês são maravilhosos comigo. Eu pedi assim, ó, você quer apoiar o canal? Não quer fazer um comentário de 10 linhas? Põe fé. Ô, gente, quantas pessoas têm digitado somente fé para o YouTube entender que é um comentário para potencializar o canal. Muito obrigado para vocês, de verdade, gratidão é a palavra que tem. Então faz isso, se inscreve, ativa o sininho, pois toda segunda-feira aula completa, toda quarta auxílio ao professor e de segunda a sábado devocional. Eu, você e a Trindade temos um compromisso. Todas, inclusive amanhã de manhã tem um devocional. Vai lá, se inscreve, ativa o sininho e me acompanha nesse devocional para a gente ficar mais perto do nosso Deus. Ponto de número 3, o Espírito Santo nos Evangelhos. O tempo anterior à descida do Espírito Santo no dia de Pentecoste é caracterizado por um amplo esfriamento espiritual, principalmente entre aqueles que estavam mais envolvidos com a leitura e estudo das Escrituras, com o esforço, com o serviço no templo. Isso aqui, irmão, me chamou a atenção. Escribas, fariseus e sacerdotes. Impressionantemente, sabe quem foi que ficou mais frio? Quem estava mais próximo. É uma contradição, mas eu concordo com o pastor aqui, tá? Com o pastor José Campos aqui. Eu concordo com ele. Porque a lógica seria o quê? Quanto você estiver mais perto do fogo, mais aquecido você está. Porém, o fogo que já estava no meio religioso na época de Jesus, eu tenho até um livro ali, eu vou apresentar ele para vocês na sala dos professores, então depois você vai lá e assiste o vídeo, vou apresentar aquele livro lá, uma enciclopédia sobre a vida de Jesus. Quem devia estar mais quente porque está mais perto do fogo, foi o contrário, esfriou. Escribas, fariseus e aqui, ó, e os sacerdotes, eles esfriaram em vez de se aquecer. Então, vamos contextualizar, o meu pastor, os presbíteros, os evangelistas estão frios, imagina a igreja. Se o superintendente, os professores estão frios, imagina os alunos. Por quê? Porque eles queriam inventar demais. Queriam trazer algo, esse negócio de inovação. Irmão, inovação é bom? Olha a gente aqui na inovação. Mas cuidado, irmão. Muitas vezes estão arrancando os marcos antigos e isso tem esfriado. Foi o que aconteceu com os escribas, fariseus e sacerdotes. Eles estavam mais perto da palavra, com acesso à palavra, com acesso aos sacrifícios, e estavam legalistas, fazendo por fazer e não mais por prazer. É um alerta para todos nós, tá bom?
Olha só que continuando aqui o nosso pastor, né? Podemos ver isso nos evangelhos quando em seus discursos Jesus fala sobre o estado de desvio espiritual em que viviam os líderes de Israel, ou os líderes religiosos, perdão, os líderes religiosos. Aqui é Mateus capítulo 23, olha, quase que eu abro aqui, vamos lá. Alguns versículos, olha que Jesus fala, é uma denúncia, não dá para eu ler, pois é muito grande o capítulo, são 40 versículos, então não vai dar para a gente ler. Mas olha o que Jesus falou um pouquinho sobre os fariseus. A nossa epígrafe aqui é: Jesus censura os escribas e os fariseus. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Olha só, observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedeis em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Isso é legalismo. Ou seja, eles estão dizendo, façam, mas nós não fazemos. Doem, mas nós não doamos. Estudem, mas nós não estudamos. Sejam fiéis, mas nós não somos fiéis. Então Jesus falou, o que eles dizem é bom, mas as suas práticas são más. Dá uma lida, professor. Dá uma lida. Ou você pede para alguém ler na sua sala. Você que é aluno, lê isso aqui. Os escribas e fariseus estavam sentados. Olha o que diz Jesus. Na cadeira de Moisés. O que isso quer dizer? Que eles tinham toda a lei, o Pentateuco estava sobre as suas mãos e ali tinha tudo que os levavam a estar perto de Deus. Mas eles chegavam perto de Deus no falar, mas não no viver. Eita, irmão, é triste, muito triste. 3.1 Israel antes da efusão do Espírito Santo. Na Bíblia vemos que Jesus, ao assumir sua natureza humana, encontrou aqui um triste estado espiritual no mundo. É triste observar que ele se deparou com a resistência dos líderes religiosos que faziam de Jerusalém um ambiente marcado por desordem e agitação em níveis religiosos e público, fazendo uma leitura com mais vagar. Na Bíblia, assistimos que as referências sobre os líderes de Israel são as piores possíveis. Estes homens viviam mergulhados em uma frieza espiritual que os fazia viver afastado totalmente do Criador. Ele vem, Jesus, Ele vem, se apresenta como Filho de Deus. Eles tinham a lei para testificar que era o Filho de Deus pelos milagres e eles não criam. Era uma esfrieza, tá certo? Uma frieza espiritual, esse é o certo. Uma frieza espiritual terrível. Eles viam os milagres e não criam nos milagres. Porque quando você se torna tão frio, você não tem mais a sensibilidade de entender que é de Deus. Esse foi o contexto que estava mergulhado Israel antes da vinda do nosso Jesus. E Jesus viveu essa frieza. Por isso que ele pega um capítulo inteiro, se eu não me engano, Mateus 24. Deixa eu ver se é Mateus do sermão profético e o princípio das dores. Não, eu quero, deixa eu ver, o sermão profético continua sobre aqui. Não, deixa eu ver, eu vou ler com vocês. Estou procurando o que eu quero junto com vocês aqui. Deixa eu ver. Os discípulos de Judas, eu perdi aqui, se eu procurar não vou achar. Mas quando Jesus vem dizendo aqui, professores, ai de vocês, escribas, ai de vocês, fariseus. E Jesus chega falando, aqui, é o 23 mesmo, é no 23 mesmo.
mesmo, né? O versículo 14: ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas, sob o pretexto de prolongadas orações, por isso sofrereis mais rigor e juízo. 15: ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de ter feito, os fazem filho do inferno, 2 vezes mais do que vós. Ai de vocês, 16, né? Ai de vocês, vós condutores de cegos, pois que dizem qualquer que jura pelo templo, isso nada é, mas o que jura pelo ouro do templo, esse é devedor. 23, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dais o dízimo das hortelãs, do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia, a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. 25, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. 27, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois sois semelhante aos sepulcros caiados, que por fora realmente parece formoso, mas interiormente está cheio de ossos e de mortes e de toda imundiça. 29, ai de vocês, escribas e fariseus, pois que edifica os sepulcros dos profetas e adornais os monumentos do justo. Tem mais ai? Acabou? Acabou. Aqui, ó. Então veja. Então Jesus chega batendo, irmão, no ai. Ai de vocês, vocês só aparentam. Ou seja, o centro religioso de Israel estava totalmente destruído. Totalmente. Quem devia estar mais quente porque está ligado na palavra, tem perto do fogo, que é Deus, estava frio. Então Jesus teve que pronunciar em Mateus 23 alguns ais. Escribas, fariseus, sacerdotes, levitas, estavam todos eles completamente fora do padrão e da vontade de Deus. Subsídio para vocês. 3.2, glória a Deus. Vamos lá. O Espírito Santo estava sobre Cristo. O profeta Isaías havia proferido que o Messias seria revestido do Espírito Santo e que este mesmo Espírito repousaria definitivamente sobre o rebanho do trono de Jessé. Isso aqui é Isaías capítulo 11, do 1 ao 2. Então, quando o Espírito proferido por Isaías, capítulo 11, 1 e 2, vem sobre Cristo, e depois Cristo diz que derramaria sobre todos os seus discípulos, é uma consequência de profecia, né? Que é o rebento do trono de Jessé. Então, é Jesus, por isso que ele é chamado o quê? Jesus, filho de Davi. Essa profecia se cumpriu no nascimento de Jesus, pois de acordo com Mateus capítulo 1, 18, já estamos aí? Ah, tá, é verdade. Lembrei o que é que diz Mateus 1, 28. Maria se achou grávida por obra do Espírito Santo. Lucas nos mostra que Jesus crescia e se fortalecia em espírito e cheio de sabedoria. Lucas 2, 24. Até mesmo na hora do seu batismo em águas, vemos a manifestação do Espírito em forma de pomba sobre Jesus. Mateus capítulo 3, 16 e 17. O Espírito levou Jesus para ser tentado ao deserto, só para mostrar para o diabo quem era Jesus. Identidade. Lucas 4, 1. Esteve com ele em todo o seu ministério público. E eu digo mais, e foi o Espírito Santo quem ressuscitou Jesus.
Desde Isaías, capítulo 11, quando foi dita a profecia, até o anjo dizer que Maria ficaria grávida e foi do Espírito, e que aí nasceu, certo? Pelo Espírito. Aí foi batizado nas águas, o Espírito estava lá. Foi levado para ser tentado pelo diabo, o Espírito estava lá. Ele morre, quem ressuscita é o Espírito. Então o Espírito Santo está com Jesus do começo ao fim. Então veja como o Espírito Santo estava presente na vida de Jesus constantemente. Da profecia até a sua ressurreição, a gente vê o Espírito Santo com Cristo. E agora está comigo e com você. Eita, glória! Chegamos aonde? Nosso ponto número 3, 3.3. O mesmo Espírito que estava sobre Jesus está em sua igreja. Se está sobre a igreja e eu não sou desigrejado, eu sou da AD Inamar, Adebrais São Bernardo do Campo, eu também sou privilegiado que o Espírito está sobre mim, pois eu faço parte do mesmo corpo, pois o primeiro sábado desse mês foi ceia na nossa igreja. E quem ministrou na ceia foi eu. E a ministração foi baseada em: por que você está aqui? Eita, foi forte. E ceiamos, nos tornamos um só. Deus resolveu dizer: eu vou fazer presente o Espírito Santo disse: eu também vou. Jesus disse: eu não vou ficar aqui não. Então, o Inamar, eu não sei se o céu desceu ou se a igreja subiu, mas que ficou mais perto, isso ficou, porque entramos em comunhão. O Espírito está sobre a igreja e sobre aqueles que na igreja habitam. Eita, glória! O livro de Atos dos Apóstolos apresenta que aquelas 120 pessoas seguiram as orientações de Jesus e quando estavam reunidos no cenáculo, a promessa feita pelo Mestre foi literalmente cumprida e o Espírito desceu sobre eles. Isso já lemos no livro de Atos, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 4. Então, um cílio dentro do meu olho, Jesus. Que a mesma coisa venha a acontecer com todos os crentes, que sejamos cheios do Espírito Santo como os crentes no dia de Pentecoste. Que se abra o céu, que o teu reino vem. Eita, é forte, Jesus. Porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Temor? Não há. Então, que sejamos cheios do Espírito Santo. Fogo consumidor. Eita, glória. Irmão, é maravilha demais. Jesus, eu fico... Me falta palavra para falar da grandeza do amor, da misericórdia, da bondade do Espírito. Eita, mano. Vamos para a nossa conclusão, crente. Vamos para a nossa conclusão. Concluindo, irmão. Diz assim: na Bíblia, podemos compilar tudo um conjunto de elementos que demonstram que o Espírito Santo sempre esteve presente ao longo dos diversos momentos registrados na Bíblia. Desde o livro de Gênesis, já lemos, né? Já citamos Gênesis 1, 2, até o livro de Apocalipse, que vamos ler agora. Apocalipse 22, 17. O mesmo Espírito de Deus continua ativo até hoje. Então, para encerrar essa lição, não esquece, ajuda o professor, se inscreve, irmão, se inscreve. Deixa eu marcar aqui. Eita, glória! O que é que nos diz? Nos diz assim: e o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça a água da vida. Por que isso, professor? O Espírito Santo é representado pela água. Tu tá com sede? Vem tomar água do Espírito, porque dentro de você jorrará rios da vida eterna. Eita, glória! Glória e glória. Irmãos, deixa Deus te usar, irmão. Deixa Deus te usar.
Tá bom? Professores, alunos, deixa Deus te usar. Seja cheio do Espírito Santo, cheio da presença dele, repleto, transborde, sejam rios para a vida. Dê de beber a quem tem sede, que o Espírito Santo inunde a vida de vocês, sai inundando aí com bênçãos, fala em língua. Deixa Deus te usar. Tá bom? Eu sou o Tony Pinho, o canal é Bíblia para o Cotidiano. Estou aqui toda segunda, aula completa, toda quarta, auxílio ao professor dominical e de segunda a sábado, devocional para levar você mais perto de Deus. Eu espero você na próxima lição, cheio do Espírito Santo. Que Deus abençoe você em nome de Jesus.